queridos amigos, irmãos, nos próximos minutos eu quero conversar com você e sobre a sua saúde emocional em tempos de pandemia de coronavírus e coronacrise. A angústia, a ansiedade, até fenômenos físicos são mais comuns de aparecer em tempos de crise como esse que a gente está vivendo. Então esse vídeo é para você que está se sentindo desta forma. Se você não puder assistir ao vídeo, não tem problema, eu sugiro só que você deixe o celular aí do seu lado e vai ouvindo apenas as mensagens que eu vou levar até você. Meu nome é Rogério Lino, eu sou empresário do setor de energia, mas eu sou um apaixonado e estudioso aí da inteligência emocional. Também sou especialista emocional e Master Practitioner em programação neurolinguística. Eu sempre usei essas ferramentas para o meu desenvolvimento e crescimento pessoal, mas como um grande defensor de que todos devem ter pelo menos o direito a ter o bem-estar, eu vou colocar à disposição de vocês um pouco desse meu conhecimento que eu acumulei nos últimos anos, para passar algumas reflexões e dicas para que vocês possam usar ou ter o direito de aplicar na sua vida ou não, mas para enfrentar pelo menos esse momento que a gente está vivendo agora, tá bom? Veja, embora o coronavírus seja um problema de saúde muito sério, você não pode deixar a sua preocupação com esse vírus controlar a sua vida emocional. Então existem algumas maneiras aí simples de gerenciar o seu medo, a sua ansiedade, e assim você se fortalece o seu estilo de vida físico, mental e espiritual. O que mais eu tenho ouvido das pessoas que eu converso é que elas já vêm experimentando algumas sensações emocionais e físicas desagradáveis. Sensações emocionais como angústia, muita ansiedade, preocupação, dificuldade com concentração, sentimento de impotência, depressão, irritabilidade, raiva, que já as sensações físicas na maioria são psicossomáticas, Para você entender, psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega, que é psique, que significa alma, e soma, que significa corpo, Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, e no psicológico e que geram consequências também físicas no seu corpo, decorrentes do seu estado emocional. Então o corpo começa a responder de várias formas. Falta de ar, você tem a impressão que está com falta de ar, hipertensão, aumento da diabetes, dores musculares, gastrite, dores de cabeça, insônia e por aí afora. Talvez todos nós estejamos atentos aos cuidados para não nos contaminar com o coronavírus e com a coronacrise, mas não estamos atentos para um outro vírus que é tão perigoso quanto o Covid-19 e que vai nos consumir ao longo do tempo e trará consequências ainda piores, que é o vírus do medo. E esse medo irracional, desmedido, ele só ocorre porque temos a dificuldade de aplicar o antídoto certo nele. Mas antes de eu falar para vocês quais são esses antídotos, eu quero explicar um pouquinho como o nosso cérebro trabalha, porque aí vai facilitar o seu entendimento e você vai saber aplicar melhor os antídotos. A comunicação ela é algo invisível, mas ela tem um papel fundamental na construção das experiências das nossas vidas. Então toda a comunicação que chega até nós, ela define as nossas experiências e resultados que nós vamos ter. Então vejam, meus amigos, meus irmãos, o nosso cérebro ele tem uma forma de processar toda a comunicação que chega até nós, e que é chamado de matriz da vida. A matriz da vida ela funciona da seguinte forma. Quando você assiste um jornal, por exemplo, e recebe uma determinada comunicação, essa comunicação nos faz produzir um pensamento. Então você recebeu uma comunicação, gerou um pensamento, gera uma imagem esse pensamento, que por estímulo ele vai gerar um sentimento em você. Ele já gerou um sentimento, alguma emoção, ansiedade, medo, raiva daquilo que você leu, que você pensou e gerou isso daí. Aí ele passa a gerar uma crença, ou a crença que você acha que vai morrer, que a economia vai quebrar, que é um vírus de laboratório e assim por diante.
e você adota isso como crença, né? Geralmente as piores situações, porque recebeu a comunicação dessa forma, e aí você passa a gerar um comportamento em decorrência disso. Ou você vai ficar apático, desanimado, triste, com raiva, ansioso, fica descrente de tudo e de todos, passa a ter comportamentos assim agressivos, tem mais irritabilidade ou chora excessivamente, entrando numa depressão, numa síndrome do pânico, podendo chegar a casos aí mais graves, né, como um surto agudo, perdendo a noção um pouco da realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado e cuidar das nossas emoções. Então a partir daí os nossos comportamentos também se tornam uma comunicação para outras pessoas e a gente reinicia todo o processo. Além da gente reforçar que essa crença nossa, esse comportamento, a gente começa a levar isso adiante e vai contaminando outras pessoas da mesma forma. Assim funciona a matriz da vida, né? Assim funciona para você e assim funciona toda a informação que você passa adiante, vai alimentando essa corrente do medo ou corrente da raiva, da ansiedade e assim por diante. O que temos que compreender é que todo tipo de comunicação ele vem carregado de muita força, muita energia e muita emoção. E automaticamente ele gera uma reação em você ou a quem você passa essa comunicação adiante. Então, assim, a repetição diária daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você pensa, vai te vincular cada vez mais ao seu comportamento final. Agressivo, irritado, com medo, com angústia. Então a ciência ela comprova que para cada palavra, comunicação que chega até nós, o nosso cérebro ele ativa a produção de hormônios e que vão regular a nossa função nervosa. Ou seja, se você fala, lê, ouve palavras positivas que causam bem-estar e prazer, o cérebro ele ativa uma produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, e inclusive é um dos hormônios responsáveis que afastam, né, a depressão. Então ele gera isso em você. Agora, se você fala, lê, ouve, escreve palavras negativas que geram um estresse, um mal-estar, o cérebro ativa as glândulas suprarrenais que vão começar a secretar os hormônios do estresse, como o cortisol, a adrenalina, noradrenalina, te levando a um processo e comportamento de raiva, angústia, ansiedade, medo, até chegar à depressão e à síndrome do pânico, entre outras doenças psicossomáticas que vão aparecer no corpo. Então perceba o que você faz com o seu corpo e a sua mente quando você lê, quando você assiste, pensa, verbaliza, escreve palavras negativas. Já é o suficiente para disparar essas respostas hormonais, né, em uma pessoa, em você e naquele que você passa. Então, sabendo dessas consequências devastadoras que os nossos pensamentos ruins e comportamentos podem trazer à nossa vida física, mental e espiritual, eu vou passar aqui algumas orientações simples, práticas e necessárias para que você mude seu estilo de vida e o torne um pouco mais saudável diante deste momento que nós estamos vivendo. A primeira orientação que eu te faço é assim: reconheça o seu medo e traga para o seu racional. Reconheço, estou com medo, estou angustiado. Traga ele para o seu racional. O medo é uma parte inevitável da condição humana, já que todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos medo. Né? Mas é muito importante entender que o medo é uma suposição baseada em algo no futuro e somente existe na sua mente. Né? Ou seja, é uma emoção exagerada e desagradável associada a uma hipótese que pode acontecer lá no futuro, só que te leva a uma preocupação, né, de algo que ainda nem aconteceu. E aí você dá lugar, né, para o mal-estar, né, para as questões emocionais e físicas aparecerem. Perceba isso. Então agora é hora da gente racionalizar, enfrentar esse medo. Né? Vamos trazer o medo, né, tirar esse peso exagerado e assustador que você pode de repente está dando para ele, para esse assunto, através de números, estatísticas e fatos reais. É assim que você começa a vencer o medo. Traga ele para o racional. Começa a dar números para ele. Então vamos praticar. Pega um papel e um lápis e liste o que te deixa com medo, né, quando você ouve a comunicação do coronavírus. Mas é importante que você pegue realmente uma caneta e uma folha e escreva, porque assim você começa a estimular seus sentidos visuais,
sinestésicos, né, que é a parte de movimento, e auditivo, porque você vai falar também, fazendo com que o seu inconsciente grave melhor a mensagem. Então vamos fazer assim, vamos considerar que seja o medo de pegar a doença e morrer. Então vamos escrever as ações que dependem de você para enfrentar esse medo. Você está com medo de pegar e morrer. Então, lembre-se que você é quem controla os seus medos e não eles controlam você, tá bom? Como nós vamos enfrentar o seu medo de pegar a doença e morrer? Simples. Vamos trazer agora para o nosso racional. Vamos tirar todo o peso dele. Vamos trazer dados oficiais, números oficiais, com algumas perguntas que você fará para você mesmo, né? E vai responder uma a uma. Então, você vem se cuidando de acordo, né? Coloca essa pergunta. Você vem se cuidando de acordo com o que os especialistas credenciados do setor estão pedindo? Se sim, escreva aí, sim. Como você está se cuidando? Você está seguindo corretamente as recomendações dos órgãos oficiais? Como usar máscara, lavar as mãos com água e sabão em casa, quando assim que você chega, assim que você retorna para casa, usar o álcool gel sempre que você toca em alguma superfície fora da sua casa. Você está evitando o contato social? Você usa a máscara em todos os lugares que você está indo? Você está respeitando esse período de quarentena que foi imposta, ainda que imposta por lei, mas é recomendado? Então preste atenção, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, se você seguir as práticas de segurança rigorosamente, passadas aí pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria Estadual, enfim, pelos órgãos oficiais, você tem a chance de pegar de pegar esse vírus, a sua chance é de 2%. Ou seja, 98% de chance de você não contrair a doença. Você já trouxe isso para o racional. Se você está seguindo todas as recomendações e sabe que a forma de contágio é quase nula, você percebe como ficou menos pesado, menos preocupante? A chance diminui de você pegar? E quando você fica mais leve com essas informações, significa que você trouxe ela para o racional. Você usou dado científico para reduzir as possibilidades de contrair essa doença. E com isso reduz a sua ansiedade, reduz a sua ansiedade, né? a sua angústia. Então, não se contaminar depende quase que exclusivamente de você. As suas boas práticas, as atitudes e os cuidados fazem com que você praticamente fique fora desse grupo. Outro dado importante, a OMS, né, ela colocou recentemente, somos uma população de 7 bilhões de habitantes. Desse total, segundo os dados até dia 6/4, 1.289.000 pessoas pegaram, menos de 0,2% da população mundial. Né? Então, olha só, de 7 bilhões, 1.200.000 pessoas pegaram. Né? A cada 100 pessoas, isso é um outro dado também, 100 pessoas que contraem a doença, 81 não vão nem se manifestar. Apenas 5 ficarão em estado mais grave e destas 5, apenas 3 vão falecer. Olha isso. E que geralmente são idosos ou pessoas que têm comorbidade, né, que são doenças já pré-instaladas. Então, eu não quero minimizar a preocupação, né, e com isso te levar a relaxar nos seus procedimentos, não é isso. Né? Até porque, graças aos cuidados que estão sendo tomados agora, as quarentenas estão sendo realizadas, é que a gente está com baixo número, né, de infectados. Mas o que eu quero mostrar é que o medo ele é racional, né, e nos mostra o que devemos sim temer, tomando os cuidados, mas não entrar em desespero. Né? Não podemos entrar em desespero, achar que nós vamos ter esse problema, e com isso a gente danifica o nosso estado emocional, físico e espiritual. Segunda orientação, evite telefones e telejornais que são foco das informações que são terríveis, são os piores. Nesse momento é importante que a gente sim fique informado, mas tão importante quanto ficar informado é dosar a quantidade e a qualidade, né, de conteúdo positivo e negativo que você recebe sobre o assunto. A cobertura que a imprensa faz, como rádio e telejornais, aí, via de regra, são sensacionalistas, perturbadoras, né, e que por vezes aí acaba
gerando incerteza, insegurança, medo, estresse, ansiedade, porque cada um coloca uma coisa, fala uma coisa. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pare com isso, né? O que mais eu tenho ouvido é assim, eu tenho ansiedade porque todas as conversas de grupo do WhatsApp, noticiários, as timelines das redes sociais, são sempre sobre o mesmo assunto, coronavírus. É lógico, você fica se retroalimentando 24 horas por dia disso. E ela fala, não é possível escapar do circuito, né, de nenhum momento, sempre essa notícia está aqui. Não, não é verdade. Uma coisa é certa, abrir as redes sociais hoje, em dia, não é uma tarefa fácil, eu concordo com vocês, né? E principalmente para quem tem altos níveis aí de ansiedade, né? A pessoa abre as redes sociais e fica realmente preocupada. Mas lembra do ciclo da vida que eu comentei há pouco? São comunicações que você recebe, que vão gerar pensamentos, né? Que geram emoções, medo, pânico, ansiedade, que vão gerar crenças. Eu vou ser afetado, eu vou ser contaminado, eu vou morrer. E que geram comportamentos, o desespero, o desânimo, choro, depressão, psicossomáticos, me dá falta de ar, batimento cardíaco, olha isso. Então evite entrar nas redes sociais nesse período. Lute contra você mesmo, né? E vença essa dependência do seu celular. Olhe outras coisas, largue isso. Substitua por uma boa leitura, né? Por bons livros. Aí tem um monte de livro gratuito na internet, né? Assista um filme de comédia, né? Um filme de amor, de ficção. Coisas que não te ligam ao medo. Né? Tem cursos gratuitos na internet, né? Muitos shows que o pessoal está disponibilizando também gratuitamente através do YouTube. Mas o importante é que você tente se entreter com outras situações que não te tragam e não te lembrem, né? Essas notícias sensacionalistas ou partidárias, né? Que estão no momento aí, tá bom? Notícias dessa natureza faz com que seu cérebro ative o sistema simpático. Ele libera hormônios venenosos ao nosso organismo, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e que vão causar esses batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, ressecamento dos lábios, contrações musculares, hipertensão e aí vai. Tá bom? Atento a isso. Terceira orientação. É hora de você encontrar uma atividade que te faça bem. E preferencialmente tarefas simples. Arruma alguma coisa que há muito tempo você está querendo fazer, né? Cuida de uma planta, limpa lá o seu quarto, né? Retira aquilo que você não usa mais, já separa até para doar para alguém. Tira aquele jogo guardado há anos lá em cima do seu guarda-roupa, né? E joga, brinca com a sua família, né? Imprime alguns desenhos, aquelas mandalas, né? Minha esposa vem fazendo isso hoje, pintando, né? Selecione fotos que muito tempo você não vê, aquelas que estão guardadas lá, armazenadas, 4, 5 mil fotos, é hora de você fazer a seleção. Entretenha-se com outras coisas. Quarta orientação, preserve o seu ritmo biológico. Não fique na cama, não durma mais de 10 horas, né? Nem menos de 6 horas. Acorde cedo, né? Pratique lá um alongamento, uma atividade física leve. Mesmo dentro da sua casa, há possibilidade, né? O mínimo de exercício e atividade que você faça já faz com que o seu corpo, né, e o cérebro libere endorfina, que também é um hormônio que causa bem-estar, prazer, vai te deixar mais relaxado, colabora com o aumento da sua imunidade, né? Diminui aí as suas chances de contrair o vírus porque aumentou a sua imunidade, tá bom? Quinta orientação, fortaleça a sua comunicação. Fique alerta e evite os pensamentos, ruminações e linguagem catastrófica. Troque essa comunicação negativa por uma comunicação positiva. Lembre-se, somos resultado daquilo que pensamos. Para isso, crie o hábito dos 21 dias, não sei se vocês conhecem, mas é pegar simples, é pegar um papel, uma caneta, durante 21 dias ininterruptos, você escreve coisas boas de você, né? Escreve frases positivas, estimula o seu lado visual, sinestésico e auditivo, porque você também colabora com o seu cérebro inconsciente, ele começa a criar novas trilhas neurais e fica mais fácil você gravar. Então coloca lá, eu sou forte, eu controlo minhas emoções, eu sou uma pessoa de fé, eu ajudo meus irmãos,
eu ligo para as pessoas para incentivá-las a passar por esse período, eu tenho uma vida com saúde, eu valorizo, agradeço todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Essas coisas são muito importantes porque levam sua autoestima. E detalhe, depois que você escreveu isso numa folha, você lê em voz alta, olhando nos seus olhos no espelho, tá? Porque isso vai criando e vai regenerando o nosso inconsciente, trazendo mais autoestima. E isso é importante, porque a autoestima também colabora com a imunidade. Tá bom? Sexta orientação: meditar e respirar. Meus irmãos e amigos, o medo acaba gerando estresse, que é uma reação natural do corpo, né, a uma suposta ameaça. É normal, né? Por isso, meditar vai te ajudar a enfrentar os medos e essa sensação de estresse que você está. Ela vai diminuir a sua ansiedade, né? A sua, inclusive das pessoas que estão ao seu redor. Você vai perceber isso. A dica é, busque aí no YouTube, né, uma meditação guiada, né? Existem meditações de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Isso ajuda você a obter mais calma, pensamentos mais positivos. Então faça de acordo com, né, com o que a pessoa está pedindo no vídeo. Já que ela é guiada, ela vai te dando orientações. Respire, solte, né? E aí você vai seguindo. Faça aí pelo menos umas 3 sessões por semana, que isso vai te auxiliar bastante. E respirar, né? Quantas vezes você parou para pensar ou prestar atenção na sua respiração? A maioria das pessoas sequer presta atenção na respiração dela, né? E só lembra que está respirando porque está vivo. Então funciona apenas no mecânico, né? E não é legal. Uma boa forma para sair do estado de ansiedade está em prestar atenção em algo simples e natural, que é a respiração. Aquele ditado antigo, né? Respire, conte até 10 e respire, é para isso, né? Acalma realmente a mente. Então a psiquiatria, inclusive, ela afirma, né, que exercitar a respiração é uma forma de ficar mais conectado ao presente, menos vinculado ao passado e preocupado com o futuro. Então melhora a sua concentração, né? Porque ela expande a consciência pelas altas doses de oxigênio que você vai levar até o seu cérebro. Então uma dica também é buscar no YouTube. Existe uma respiração chamada respiração de 4 tempos. É uma técnica muito utilizada nas artes marciais e que ajuda muito no equilíbrio do corpo, mente e alma. Faça isso pelo menos uma vez ao dia, 4, 5 minutinhos, e você vai ver como você vai se sentir bem e a diferença que você vai ter no seu dia a dia. Sétima e última orientação: fortalecimento da fé e do espírito. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, como já vimos anteriormente, os pensamentos surgem sem que nós tenhamos o controle deles. É uma ação espontânea de nosso cérebro, especificamente do nosso inconsciente. Mas a nós também é dado o poder de filtrar e analisar de forma racional aquilo que nos faz bem ou não nos faz bem. Então, o fato é que uma mente desequilibrada, ela vai ter pensamentos perturbadores fortes, que para a pessoa parecerão reais e quase palpáveis. E ela já passa a sentir ou viver aquilo que está ainda num futuro incerto. Ela já acha que ela já está doente, por exemplo, né? E nem está. Por isso que em várias literaturas espiritualistas, ou de quase todas as religiões, é afirmado com plena convicção e certeza que, quando se sentires perturbado, se apegue à prece e clame pelo auxílio divino. É o famoso orai e vigiai, que existe uma grande verdade nessa máxima. Nunca em nossas vidas se aplicou tanto essa frase bíblica, né? Mas que de forma unânime todas as religiões praticamente aplicam. O orai, meus irmãos, amigos, significa pedir sempre a Deus, Pai, para quem acredita em Deus, obviamente, que nos dê a sabedoria necessária e o discernimento para enfrentar e compreender o momento que a gente está vivendo. Os aprendizados que teremos que ter daqui para frente. Ore, meu irmão, com o seu coração, agradecendo pelo dia que se foi e pelo dia que vem vindo. Não há nada mais forte do que uma oração verdadeira, aquela feita do coração, que sai de dentro do seu coração. Mas também nada adianta, meu irmão, minha irmã, meus amigos,
a oração se não conseguimos vigiar os nossos pensamentos. Por isso que é orar e vigiar. Temos que lembrar, mais uma vez, que os pensamentos eles se vinculam com as comunicações negativas e assim passam a vibrar apenas no negativo. Gera ansiedade descontrolada, perturbação, o desânimo, a raiva, a inveja, o medo, a depressão, o pânico e a síndrome do pânico, entre outros. Sentimentos que vão sedimentando em nossa alma e aos poucos abrindo buracos enormes em nossas auras, facilitando o ataque obsessor ou de impregnação de miasmas e larvas astrais que se alimentam dessa energia etérea e o prana que são nossos. Guarde sempre dentro de você o otimismo. E quando a vida for dura para você, lembre-se que está sendo para o seu aprendizado. De alguma forma, ela vai te beneficiar no futuro. Acredite nisso. Os judeus já utilizavam de uma frase, aliás, utilizam até hoje, né, e levam como filosofia de vida, que diz assim, Ganzu letová, que significa, até o ruim vem para o bem. E é assim que nós temos que encarar. É uma crise, mas algum aprendizado ela vai trazer para nós. Então, mesmo diante das dificuldades, quando elevamos os nossos pensamentos para situações e comunicações positivas, elevamos a nossa vibração em sintonia. E logo a gente impede qualquer ação nefasta que possa causar algum dano emocional, físico ou espiritual. E eu quero aproveitar que no último dia 2 de abril agora foi aniversário do nosso maior médium, né, e exemplo de ser humano encarnado, que foi o nosso querido Chico Xavier, que completaria 110 anos de vida. E repetir uma frase dele, né, sobre o poder que tem um pensamento, que inclusive eu recebi de um grande amigo meu, um irmão meu, essa semana. Então, Chico diz assim na sua frase, né, tu escolhes, recolhes, eleges e atrai, buscas e expulsa modificações, tudo aquilo que rodeia a sua existência. Os teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Mantermos despertos, orando e vigiando, com bons pensamentos e sintonia elevada, são a chave das tuas boas atitudes e de que você vai atrair o bom e o bem para a sua vida aqui na Terra. Se pensar em doença, é ela que vai atrair. Mas se você pensar em saúde, da mesma forma, é ela que você vai estar atraindo para a sua vida. Viva, pense e comunique-se com positividade e saúde. Lembre-se, onde você foca, expande. Se você focar no mal, expande o mal. Se você focar no bem, expande o bem. Fiquem com Deus, meus irmãos. Espero ter ajudado. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Oxalá, Buda, Krishna, seja qual for a sua religião, que você acredite para que você tenha sempre a positividade, o bem-estar e que os benfeitores te acompanhem hoje e sempre. Um beijo para todos. Tchau. Se você tiver sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, nariz escorrendo e diarreia, procure um médico ou ligue para a Secretaria da Saúde do seu município e colhe informações de como você deve proceder.